A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia para você. Nós estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical aqui da Igreja de Nazareno Capão Raso. Esse glorioso domingo, que você possa deixar que o Espírito Santo ministre o seu coração através de mais uma das nossas aulas, onde estamos estudando uma igreja, a Igreja Apostólica, a história da igreja, através de literaturas aqui que nos ajudam a compreender a nossa missão como igreja. Então aqui está o livro de Charles Swindoll, A Igreja Desviada, que nós estamos estudando hoje na página 85 e 86. Amém? E nós vamos estar vendo alguns textos bíblicos aqui. Começar aqui com Atos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Atos 8, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí, neste texto. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico e em seguida nós vamos ler aqui os comentários de Charles Swindoll a respeito de uma igreja contagiante. O tema da aula de hoje é uma igreja contagiante. O que é uma igreja contagiante? O que é contágio? Nós vamos estudar tudo isso aí. Amém? Nós já vamos ver o significado de uma igreja contagiante. Como a gente pode se tornar uma igreja contagiante, uma igreja em que as pessoas queiram estar, uma igreja em que as pessoas sintam alegria, sintam paz e sintam realmente conectadas com Cristo. Essa é a principal vertente de uma igreja contagiante, uma igreja que tem a presença de Deus, onde Deus está. As pessoas querem ir aonde Deus está. Se Deus está conosco, está no nosso meio, nós seremos uma igreja contagiante. Amém? Vamos fazer a leitura então do texto, Atos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Nós vemos aqui o exemplo de uma igreja contagiante. Aonde, pastor? Aqui falou de Filipe. Filipe é a igreja contagiante. Amém? Que nós acabamos de ler nesse texto. Nós somos a igreja. Nós estamos falando aqui a história da igreja, estamos falando de nós como pessoas, sermos o templo do Espírito Santo. Portanto, nós somos a igreja. E a igreja estava sendo perseguida, e havia uma grande perseguição. E Saulo assolava a igreja, ou seja, perseguia, fazia uma forte oposição, uma forte repreensão sobre a igreja. Eles queriam exterminar a igreja, queriam acabar com aquilo, e proibir aqueles homens de falar no nome de Jesus Cristo. E Filipe, que foi um dos dispersos ali pela cidade de Samaria, ensinava, pregava o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele pregava a Cristo, um Cristo ressuscitado, um Cristo que morreu por nossos pecados, que nos leva ao arrependimento, que nos leva à salvação, e o Cristo ressurreto nos apresenta diante do Deus vivo, todo-poderoso, como também ressurretos diante dele. O texto diz que as multidões unânimes,
As multidões que acompanhavam Filipe, ali pela região da Samaria, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quando uma igreja, quando uma pessoa que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, vive uma vida de oração, uma oração pela palavra de Deus, uma oração que é baseada na palavra de Deus, uma vida que é cheia do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma vida fundamentada em oração e palavra de Deus. Essas duas colunas que sustêm a igreja que somos nós. Quando uma pessoa faz isso acontecer na sua vida, ela é cheia do poder de Deus, ela é cheia de evidências de que Deus está nela, de que Deus é com ela. Ele curava enfermos, expulsava espíritos imundos, curava paralíticos, coxos, saíam andando, normalmente, naturalmente curados, né? Então, são evidências de que Deus estava naquela pessoa. Era o poder de Deus que curava. Então, as pessoas viam, ouviam e viam que isso estava acontecendo. Ou seja, Filipe era uma igreja contagiante. Filipe, uma única pessoa ali em Samaria, levava, ensinava, pregava a Cristo, levando aqueles homens e mulheres ao arrependimento. E o resultado disso é que naquela cidade, na Samaria, havia grande alegria naquela cidade, como diz no versículo 8 que nós acabamos de ler aqui, encerrando essa parte aqui do texto bíblico. Então, o que é uma igreja contagiante? É uma igreja que tem por evidência sinais do poder de Deus, da transformação que o poder de Deus traz nas nossas vidas. Nós somos a igreja e nós temos esse poder transformador na vida das pessoas. Nós podemos transformar a tristeza em alegria. É o que está aqui neste exemplo, deste texto. Mas, pastor, a igreja não estava sendo perseguida? Como é que esse homem, Felipe, ele ousava ainda pregar a Cristo, mesmo sendo proibido, mesmo sendo perseguido? O povo foi disperso, o povo da igreja ele estava disperso, eles saíram dali, chamado também de diáspora da igreja. Ou seja, conforme a perseguição aumentava sobre a igreja, ao invés da igreja se abafar, a igreja ficar quietinha, a igreja se esparramava pelo mundo todo. Então nós vemos aqui que Deus usava da sua estratégia, ou como Deus é sábio nas coisas. Enquanto os homens que perseguiam a igreja pensavam que eles estavam acabando com a igreja, que estavam inibindo, que estavam coibindo, né, aquelas pessoas de falarem em Cristo, falarem, ensinarem, pregarem o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que salva. Então, eles estavam pensando que estava acabando com a igreja, os perseguidores da igreja. No fim, eles estavam fazendo com que o evangelho, a semente da palavra de Deus, se espalhasse cada vez mais por todas as regiões. E Filipe estava ali na cidade de Samaria. Nós vemos a evidência de uma igreja que tem essa característica. Que característica? Evidências do poder de Deus. Porque tem uma vida de oração, porque tem uma vida cheia da palavra e uma vida cheia do poder de Deus. Então nós, como igreja, hoje, agora, sendo igreja aqui, nós estamos vivendo um período atípico, um período de isolamento, onde as pessoas estão sendo confinadas nas suas casas, né? Graças a Deus parece que isso já está mudando, a situação parece que já está melhorando, as pessoas já não estão mais sendo, essa doença, essa enfermidade, esse vírus, o coronavírus já está, não está mais contaminando tantas pessoas, parece que a curva começou a descer de contágio, né? Então nós vamos continuar orando, continuar tomando todas as precauções, os cuidados, para que esse vírus não volte a ter um novo surto, né? Uma nova onda de contaminação, que as pessoas elas não se contaminem mais, que as pessoas tenham consciência, né? Para que nós vejamos a nossa nação livre dessa enfermidade que veio lá da China, né? Provavelmente criada num laboratório militar da China, né? E aqui eu denuncio o governo comunista chinês
como responsável por essa enfermidade. Sim, e o governo comunista chinês deve pagar pelos seus atos. Nós oramos a Deus para que Deus faça justiça e traga juízo sobre a China, juízo sobre o governo comunista chinês, em nome de Jesus. Amém? Nós não temos medo de nenhuma perseguição, pelo contrário, a perseguição só nos deixa mais fortes. Né? Enquanto o governo comunista persegue a igreja cristã na China, nós aqui oramos para que Deus multiplique o número de cristãos na China. E tem certeza de que Deus tem feito isso, tem multiplicado exponencialmente o número de convertidos naquele país. E a China em breve será liberta desse governo nefasto, maligno e satânico do comunismo, em nome de Jesus. Amém? E nós temos aqui nesse estudo, então, mais uma característica, né? A característica de uma igreja. E não basta ter uma palavra, mas nós temos que ter uma vida de poder. Né? Filipe pregava a Cristo. Pregava a Cristo. E garanto a você que talvez não era a eloquência, somente a eloquência ou a pregação de Filipe que fazia com que aquelas pessoas prestassem atenção. Claro que a pregação faz parte e ela tem a sua importância, a mensagem, mas nós temos no nosso meio hoje, nossos dias, muita ênfase dada a uma pregação expositiva, muito bem feita, com excelência, como deve ser mesmo, né? Nossas pregações, nossos sermões, as mensagens bíblicas que saem dos púlpitos, elas devem ser, sim, centradas em Cristo e devem ser o mais escriturísticas possíveis, né? Então, nós temos essa proeminência na igreja. Nós temos que, como centralidade, a palavra de Deus. Não estou dizendo que a palavra não é importante, mas somente a palavra não basta. A igreja ela deve viver dentro do poder de Deus. Então, ela deve fazer com que o poder de Deus flua através da sua vida. É o que nós vemos aqui acontecendo com o Filipe. E o Charles Swindoll, aqui no seu livro, A Igreja Desviada, ele dá um exemplo, uma questão muito curiosa. No dia 12 de janeiro de 2007, uma estação de metrô em Washington, Elephant Plaza, um jovem vestindo boné, camiseta e calça jeans, desbotado, entrou no saguão ali do metrô e discretamente ele tirou um violino do estojo, colocou ali algumas moedas para que os transeuntes vissem ali que ele estava ali tocando para o público, né? E começou a trocar aquele instrumento. Ele levou o queixo, né? E começou a tocar o seu instrumento, o violino. E o sujeito era nada mais, nada menos que Joshua Bell, um dos maiores violinistas do nosso tempo, né? Joshua Bell tocando o seu instrumento, um raro Gibson Stradivari, um violino que custa milhões. É um instrumento caríssimo, instrumento raríssimo e caríssimo, né? Feito por Antonio Stradivari em 1713, um violino histórico, um violino que vale milhões, né, de dólares. E ele tocando ali a Chaconne, partita número 2 em Ré menor, que é uma das peças musicais mais extraordinárias já compostas na história. Ou seja, eram os talentos do violino do mundo, tocando no melhor instrumento na ocasião aqui do mundo, ali para a situação, né, dentro do contexto de música clássica, né, o violino, e tocando uma das mais belas composições sinfônicas que já foram feitas na história da humanidade. Qual que é a reação do público? Qual que foi a reação do público? Ele está tocando ali no metrô, né, no metrô de Washington. Dos 1097 transeuntes, das 1097 pessoas que passavam por ali e ouviram Joshua Bell tocar naquela manhã, somente 7 pessoas pararam para ouvi-lo. Naquela manhã, ele não ganhou mais do que $30.
Joshua Bell, ele ganha só por minuto, ele ganha mais de cerca de $1.000 por minuto do seu talento. Por minuto do seu talento, ele ganha $1.000. Se o cara toca 5 minutos e ganha os $5.000. Você tem ideia disso? Naquela manhã, naquele local ali, no saguão do metrô, ele ganhou só apenas $30. O que isso tudo quer dizer? Né? Não importa quão maravilhosamente bem Joshua Bell tenha tocado seu Stradivarius ou quão excelente fosse seu repertório de músicas, ainda faltava alguma coisa. O talento dele não era suficiente. Havia necessidade de um contexto apropriado e favorável. Porque dias antes, ele tocou, né, num dos lugares ali, né, em Washington, em Boston, né, e devia ser apresentado no Boston Symphony Hall, que teve a lotação esgotada, né, em todas as vezes que ele se apresentou ali. Né? E naquele saguão do metrô, ele não teve mais que 7 pessoas ouvindo ele tocar. Uma das peças sinfônicas mais belas já compostas, num melhor instrumento já feito por uma mão humana, e o melhor talento do nosso tempo tocando aqueles Stradivarius. Ou seja, tinha as 3 coisas perfeitas, mas não tinha uma coisa que não estava ali encaixando bem, o contexto da situação ali. Então, o que a gente aprende com isso? Nós temos que buscar um contexto apropriado e favorável. Né? O mesmo se aplica à pregação na igreja hoje. Uma exposição bíblica primorosa não é suficiente para que as pessoas continuem frequentando os cultos e permaneçam unidas como igreja. É preciso mais. É isso que eu digo. A palavra, somente a palavra, bem exposta, bem explicada, somente a mensagem, a pregação ali da palavra de Deus, não estou dizendo que a pregação não é importante, não, ela tem a sua importância, tem a sua centralidade, mas somente a pregação, destituída de poder de oração, destituída da comunhão dos irmãos, do partir do pão, aqueles 4 fundamentos que eu já mencionei aqui em algumas outras escolas bíblicas, né? A oração, o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus, a comunhão da igreja, o partir do pão, né? A ceia do Senhor, que nos fortalece, nos torna mais ali próximos de Deus e uns dos outros, né? Nos fortalece, né? A ceia do Senhor são 4 colunas que a igreja deve ali manter. Também a ceia do Senhor é chamada de festa do amor, ou o momento ali da coinonia, em que a comunhão da igreja ela tinha um momento mais específico, onde o amor era mais demonstrado. Então eles traziam todos os alimentos, preparavam a ceia do Senhor, preparavam vários alimentos. Até Paulo recomenda lá em Coríntios que as pessoas estavam fazendo a ceia de uma maneira errada, né? E teve que corrigir isso na igreja. E teve que falar, olha, vocês que estão trazendo a comida, esperem todo mundo ali para participar junto. Não fiquem comendo antes, né? Se alguém tem fome, come em casa. É o que ele diz, né? Se alguém está com fome, come em casa. E depois venha participar tranquilamente ali da ceia. Então, aquele momento da ceia, festa do amor, era para eles partirem um pão juntos, para estarem juntos, para se fortalecerem juntos, para orarem uns pelos outros juntos ali. Então, a ceia do Senhor, ela tinha esse significado. Depois que é muito importante, né? A palavra mesmo diz que a ceia do Senhor, por isso que existe muito, quando vocês fazem a ceia de maneira errada, há muitos fracos e doentes no meio do povo da igreja. Por quê? Porque eles não são fortalecidos. Né? A ceia do Senhor, ela vem para fortalecer esses vínculos, e a relação interpessoal na igreja, a relação entre irmãos na igreja. A igreja é feita de relacionamentos. É isso que a ceia do Senhor nos ensina. Então, por isso que a ceia do Senhor é uma coluna importante dessas 4. A ceia do Senhor, a koinonia, a comunhão entre irmãos, a oração e a palavra de Deus são essas 4 colunas. E aqui nós vemos que somente uma coluna, somente se tiver palavra,
Por mais que seja bela a exposição da pregação, da mensagem de Deus, por mais que o pastor seja, o pregador seja o mais eloquente, o mais lúcido ali, o mais excelente na sua dialética, na sua homilética, né? Que é a arte de pregar. Então, por mais que seja a pessoa, ela tenha essa excelência na maneira de pregar e comunicar o evangelho, por mais que seja o contexto ali, se não tiver as 4 colunas, nada vai acontecer, nada vai mudar. Mas se as pessoas estiverem mergulhadas em oração, na palavra de Deus, se elas estiverem em comunhão uns com os outros e estiverem sendo fortificadas pela ceia do Senhor, aí sim a igreja se torna tem tudo para ser uma igreja contagiante, uma igreja em que a presença de Deus está ali, a manifestação do Espírito Santo está ali acontecendo, as pessoas estão vendo, ouvindo e estão vendo aquilo acontecer. Então elas desejam estar ali porque Deus está ali. Então, essa é a primeira marca de uma igreja contagiante, né? Viver dentro da oração, da palavra de Deus e levar tudo isso em equilíbrio, né? Ter essa vida de poder. A igreja necessita de ter uma vida de poder. Então, somente a palavra não é suficiente. Uma coluna só não é suficiente para suster toda a igreja. Tem que ter mais colunas. Amém? Essa é o contexto que nós vemos aqui no livro, né? E que Charles Field está dizendo assim, olha, não me entenda mal, não estou rebaixando a importância da pregação da palavra de Deus. Estou dizendo que há pregadores no mundo inteiro que proclamam fielmente a palavra e mesmo assim suas igrejas não estão crescendo. Para dizer a verdade, eu costumava ministrar em uma congregação assim. Preguei naquela igreja de maneira tão ardente quanto prego em meu ministério atual, mas não houve nenhum crescimento. Não se viam ali as características de uma igreja cativante. Lembro-me de um feriado, dia da independência, em que havia apenas 7 pessoas na igreja, e 4 delas pertenciam à minha família. Aquilo não era um contexto atraente. Daria na mesma se eu fosse pregar numa estação de metrô. Qual a razão de passarmos em frente a vários templos para congregar em uma igreja específica situada a uma distância maior de nossa casa que as demais? O que nos atrai e nos estimula a investir nosso tempo e dinheiro e a nos tornar membros de uma igreja em lugar de outra? O que torna um ministério tão atrativo e tão importante para nós a ponto de administrarmos nossa vida de modo a participar das programações, trazer nossas crianças e inclusive convidar outras pessoas? A melhor palavra para escrever esse tipo de atração é contagiante. A raiz latina contagium, que o dicionário Aurélio define como transmissão de doença do indivíduo a outro por contato imediato ou mediato. Quando uma igreja se encontra nessa categoria, as notícias se espalham rapidamente. As pessoas veem o fervor do nosso entusiasmo e ouvem o regozijo em nossa voz. Elas percebem traços que destacam nossa igreja e, por fim, a curiosidade as motiva a vir e ver por conta própria. Uma coisa é certa, essas pessoas estão distantes de um conjunto de características em nada parecido com o que o mundo tem a oferecer. Não existe nada comparável a uma igreja contagiante. Ou seja, nosso maior concorrente, que é o mundo, é o entretenimento, a diversão. A igreja não tem que ficar bolando esquemas, planejando o que vai ser feito para vencer a concorrência do mundo. O que nós podemos inventar aqui para atrair mais jovens? Nós podemos fazer um campeonato de videogame? O que nós podemos aqui? Eu não estou aqui querendo falar aqui que se fizer isso ou aquilo, não vai atrair. Claro que vai atrair, mas nós temos que entender que a melhor forma de atrair e fazer a diferença, fazer diferente do que o mundo faz, é viver uma vida cheia do poder de Deus. Felipe aqui estava vivendo uma vida cheia do poder de Deus, e as pessoas viam e ouviam e queriam estar com ele. Simples assim. Não é necessário você desenvolver todo um plano de marketing, de propaganda da sua igreja, do seu ministério.
para que as pessoas venham na sua igreja porque você é um cara que sabe administrar as coisas, você é um cara que sabe planejar as coisas. Isso o mundo faz. Isso todo mundo está fazendo. Agora, uma igreja que vive dentro do poder de Deus, isso é raro. E as pessoas procuram por isso. Esse é o diferencial que faz a nossa igreja crescer mais e mais. As pessoas procuram, nem que seja por curiosidade, para saber, Deus está lá? É onde eu quero estar também. Que nós possamos ser essa igreja contagiante, não como uma forma de doença, mas também uma forma de cura. Que nós criemos os anticorpos para o mal que há no mundo, o pecado, Satanás e os valores mundanos. Que nós possamos curar isso com as nossas vidas mergulhadas no poder de Deus. Que a igreja do Nazareno Capão Raso seja uma igreja contagiante, uma igreja que vive dentro do poder de Deus, que vive dentro da palavra do Senhor, que tem a sua comunhão, que tem a ceia do Senhor fazendo parte da sua vida, e que todas essas coisas possam atrair outras pessoas pelo poder de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima aula, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus. Deus abençoe, um excelente domingo e até o culto mais logo mais à noite, se Deus assim o quiser, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.